Eu gostaria de começar cantando Dai-me uma alma missionária. Tem uma estrofe, que inclusive dediquei um DVD, um CD, Alma Missionária. Vamos cantar, porque é missão, né? É Nossa Senhora, é Santa Teresinha do Menino Jesus. E assim eu partirei cantando, por terras anunciando, tão belo é teu amor, Senhor. Tem alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de ti. Vou cantar de novo a mesma. E assim eu partirei cantando, por terras anunciando os continentes, tão belo é teu amor, Senhor. Tem alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Ah, meus irmãos, como eu amo essa música, e como ela está na essência do próprio cristianismo. Filhos, ao começar pelo Evangelho, vão até Jesus para testá-lo, e fazem uma pergunta ao mestre: Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Querendo ver se Jesus iria por acaso dizer um outro. Mas Jesus era um judeu autêntico, Jesus aprendeu e sabia muito bem, e como ele disse, eu não vim para abolir nada. Por isso Jesus cita o que certamente citou muitas vezes com São José, o que muitas vezes Nossa Senhora ensinou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. Esse é o maior de todos os mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, Jesus é claro, amor a Deus, mas não é qualquer amor. Tanto que eu digo, gente, evite de dizer no casamento eu te amo, porque a palavra eu te amo perdeu a força. Ao invés disso, fale em gestos, está convencendo mais. Da mesma forma, amar a Deus, mas não é qualquer amor. É importante os elementos que são apresentados, e depois, calma, porque não é só isso no Evangelho. Esse eu diria que é o fundamental. Onde reside o cristianismo? Onde que é a essência do ser cristão? Somos cristãos, somos católicos, e qual o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus, amar o próximo. Vamos repetir juntos? Amar a Deus, amar o próximo. Como amar a Deus? Existem algumas condições. Amar a Deus de todo o coração, gente, não é um pedacinho, é por inteiro. E se você perceber na vida dos santos, estamos falando de grandes missionários. Cito São Francisco Xavier, que chegou na Malásia, São Francisco Xavier, que foi na Ásia. Estou falando de pessoas que amaram Deus por inteiro, arriscando a sua vida, como Paulo vai nos dizer na segunda carta aos Coríntios: o que eu vos dei de coração. Longe de mim
pregar o Evangelho na articulação dos meus pensamentos, senão pelo testemunho de minha vida. Se você perceber, aqueles que se tornaram santos, é porque conseguiram de um pequeno pedacinho do coração, ir entregando gradativamente o todo. Primeiro aspecto nosso, se nós queremos amar a Deus, talvez hoje, nós consigamos amar um pouquinho, mas existe uma meta. No bom sentido da palavra, Deus é um Deus ciumento, Ele não quer só um pedaço, Ele quer o todo. Então todo o coração, então isso quer dizer desejo, vontade, sentimento, entra nesse aspecto, toda a alma. E aqui eu aprendo muito com São Pio de Petreucina. São Pio tinha uma palavra que é muito sábia: um coração dividido, uma alma enfraquecida. Você escutou o que eu disse? Se eu, como padre, tiver o meu coração dividido, minha alma fica fraca no sacerdócio, fica vulnerável. A mesma coisa cada um de nós temos que olhar para o nosso interior, porque nós enfraquecemos a alma, enfraquecemos o espírito, enfraquecemos a vontade, e o amor a Deus diminui, ou aumenta, e todo entendimento, um debruçar-se, um aprender, conhecer Deus. Tá bom essa primeira parte. Depois Jesus diz, e deve ter aprendido muito, ouvido muitas vezes de São José, muitas vezes de Nossa Senhora, certamente aos 12 anos, quando se perdeu da Sagrada Família e ficou no templo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também tem condição de amar o próximo. Nós podemos querer amar o próximo longe, podemos querer amar o próximo que seja perfeito. Jesus, num outro momento, vai dizer: o próximo a gente não escolhe. Acredite, o próximo, ele se impõe. Esses dias eu me flagrei, me dei conta, um fato comigo, que eu estava tão focado numa coisa, numa fase, que eu não percebi que tinha uma pessoa do meu lado precisando de atenção. Aí foi quando me deu, falei: meu Deus, está aqui, está tão próximo de mim, é meu próximo e eu não o reconheço. A partir disso, meus filhos, e nessa proposta, nós somos chamados a fazer essa experiência. Eu digo, primeiro a experiência. Os santos se santificaram e consequentemente santificaram o mundo. A flor é perfumada, e que linda rosa, porque essencialmente ela tem perfume, e porque ela exala. A vela tem luz, e porque ela tem luz, ela ilumina. Pois bem, se é assim, tenhamos essa presença em Deus, façamos essa experiência. Primeiro passo para ser missionário, primeiro passo para que possamos tentar transmitir em gesto alguma coisa, estarmos em Deus. Por isso que eu falei que aqui está o núcleo. A vela tem luz, por isso ilumina. A flor tem perfume, por isso exala. Se eu tiver Deus, eu também gerarei Deus. Por isso que todo missionário, e isso não é diferente nos santos, por isso Santa Teresinha do Menino Jesus, com 15 anos enclausurada, com 20 e poucos anos morreu, padroeira das missões, porque ela tinha o essencial, e a essência era
uma vida imolada em favor dos missionários. Uma vida imolada, diferentemente de São Francisco Xavier, o gigante do Oriente. Alguém já leu o livro? Assistiu o filme? Está perdendo. O gigante do Oriente. Filho, é essa experiência. Por isso o evangelho de hoje é uma bênção. Primeira pergunta, e depois desenrolo: qual a qualidade do meu amor com Deus? Por favor, não seja genérico. O meu amor, o teu amor é de todo o coração. Qual a porcentagem do meu coração que está em Deus? Tenha coragem. Segundo, a minha alma é preenchida por Deus? Terceiro, qual o meu entendimento de Deus? São perguntas simples e você vai poder fazer sua avaliação. O amor verdadeiro a Deus também é amor ao próximo. Primeira parte da minha homilia. Segunda parte: por que ser missionário? Eu vejo hoje, escuto certas coisas que me incomodam muito, a ponto de pensar, e aqui deveríamos ser um pouco, ter o crítico, o senso crítico, de que toda a colonização foi uma barbárie. Por favor, não é bem assim. Estamos falando de um período em que se lutava por terra. Podemos falar dos erros da igreja, mas quantos benefícios os missionários não trouxeram? Sejam os jesuítas na catequese, sejam aqueles que vieram trazer, sim, mas vieram e destruíram os autóctones, mas trouxeram a mensagem do evangelho. Respeito os historiadores, respeito as críticas feitas, mas não vamos pensar que todo missionário foi um invasor, porque pensando assim, nos cabe a pergunta: devemos ou não ser missionários? Se tudo está igual, se tanto faz quanto fez, se toda religião é igual, se todo ateu está bom, não tem problema ser ateu. O problema é o bem que a pessoa faz. Espera aí, meu filho, não é bem assim. Aqueles a quem não foi anunciado, mas e aqueles que foram? E aqueles que estão no desespero da falta da fé? Nós não vamos anunciar um Deus que castiga, um Deus que judia, nós estamos indo anunciar um bem maior, e o bem maior é Jesus Cristo. Ou eu acredito nisso, ou eu não sou padre. Ou eu acredito nisso, então por que a dimensão missionária da igreja? Se basta ser uma pessoa altruísta, fulano é altruísta, tá bom. Fulano é pecador, tá bom, continua, não tem problema, você vai me preceder no reino dos céus, vírgula. O pecado chama o pecado, e o pecado é a morte. Isso não me faz melhor do que ninguém. Sou pecador igual a todo mundo, mas a nossa luta é a luta da graça, é a luta da redenção, é levar luz a quem vive nas trevas, levar Jesus Cristo a quem não ouviu, levar o Deus verdadeiro a quem vive no falso Deus cego do mundo. Se perdermos essa dimensão, então por que um canal de televisão? Por que um rádio? Por que mandar os missionários? Se antes vieram muitos padres da Europa para cá, e vieram, as nossas igrejas eram feitas de padres alemães, poloneses, italianos. Hoje a Europa não tem padre, e começa o movimento de volta, os padres daqui indo para evangelizar lá. Opa, então não é evangelização? Nós não podemos, em nome
de um ecumenismo, em nome de um falso respeito, falso ecumenismo, colocarmos tudo na mesma etiqueta, ou dizermos que tudo está bom. Veja a primeira leitura. Perdão, a segunda. Paulo, escrevendo à comunidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, e ele exalta muito Tessalônica. Quem me acompanha pelo rádio vê que com Corinto, Paulo teve sérios problemas. Corinto era uma comunidade difícil. Corinto bateu o pé: eu não vou mandar ajuda para os santos, que era para Jerusalém. Não mandaram. E Pedro falou: vocês não querem mandar, agora também não quero. E não foi visitar. Tessalônica era a queridinha de Paulo. A comunidade, por favor, já vou dizer que Paulo tinha uma mulher chamada Tessalônica. Não, pelo amor de Deus. A comunidade de Tessalônica. Inclusive ano que vem farei os caminhos de Paulo. Tessalônica, olha o que ele diz: eu os parabenizo, em outras palavras. Aqui que eu quero que a gente perceba a dimensão missionária, porque a impressão que eu tenho é que a igreja não tem mais nada a falar. Insisto em dizer, em nome de alguns erros que a igreja cometeu, parece que a igreja não tem mais nada a dizer, que nós não temos nada a evangelizar. Espera, meus irmãos, nós temos um tesouro grandioso que é Jesus Cristo. E como diz Paulo: ai de mim se eu não evangelizar, catequizar e levar à conversão. Parece que hoje tentar levar alguém à conversão é um erro. Fazer uma pessoa mudar de vida é erro. Ah, não, tudo é proselitismo. Não, proselitismo é uma coisa, mas o anúncio de Jesus Cristo e a confiança que temos na nossa igreja é outra coisa. Aquilo que eu amo, eu quero dividir com o outro. Paulo diz, de uma forma muito clara, na segunda leitura: vocês se tornaram imitadores do Senhor. Vocês acolheram a palavra de Deus e o Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Foi assim, comunidade de Tessalônica, que vocês se tornaram modelo. Mas acredite, querida comunidade, a partir de vocês, a fé em Deus se propagou. Nós nem precisamos falar, pois as pessoas mesmos comentam como vocês se converteram, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus verdadeiro. Queridos irmãos, continua Paulo, esperando do céu Jesus Cristo. Portanto, nós temos que ser a Tessalônica. Nós temos que, de tal forma, chegar àquela primeira parte da minha homilia, a um coração tão completo em Deus, de uma alma tão tocada por Deus, de um conhecimento tão profundo de Deus, pessoalmente em nossas comunidades, que automaticamente os falsos deuses caiam, que automaticamente haja uma conversão para Deus, que automaticamente o nome de Jesus seja elevado. Não basta boa vontade, o fazer o bem só pelo bem, o altruísmo ainda não é cristianismo. Tem um passo a ser dado, uma adesão a Jesus Cristo. Senão, meus irmãos, nós caímos no agnosticismo, nós caímos em heresia. Então, para que ser missionário? Para que dar catequese? A igreja, ela é missionária, nasceu missionária, e o Espírito Santo, onde chega,
provoca a dimensão missionária. Amém.